Boa noite, nós estamos iniciando aqui na telinha da TV Cultura, canal 4, TV a cabo, canal 12, em Patinga, Net Astro, pelo portal do Diário do Aço, é diariodoaco.com.br, pelo Facebook TV Cultura Vale do Aço, mais um Bola na Área, para você espalhado aí, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, você tendo acesso à internet, você nos assiste também. No programa de hoje, nós vamos receber Ney Franco, treinador conceituado, campeão mineiro com Ipatinga em 2005, São Paulo, Vitória da Bahia, Flamengo, Botafogo, Coritiba, Seleção Brasileira Sub-20, CBF, enfim, larga experiência, vai falar um pouco da sua trajetória de sucesso como treinador no futebol brasileiro, que não é fácil. Nós vamos trazer a vitória do Atlético, dois argentinos deram a vitória ao Atlético ontem, na estreia contra o Tupi de Juiz de Fora no Independência. Nós vamos falar do Cruzeiro, que teve muitas dificuldades, mas venceu na estreia, para o time ganhar confiança também. E o Joel fez a diferença, ele entrou no jogo e o Cruzeiro acabou virando em Valadares para 2-1. O Cruzeiro confirmou a contratação do volante Williams do Internacional, muitas novidades, enfim, os outros gols do Campeonato Mineiro e os times do Vale do Aço que estão se preparando para o Campeonato Mineiro do Módulo 2, que começa no dia 15 de fevereiro, mas as nossas equipes vão estrear num duelo regional no dia 18, uma quarta-feira de cinzas no Ipatingão. Aurélio Caixeta, o que lhe chamou a atenção nesse fim de semana de muita bola rolando, enfim a bola voltou a rolar, Caixeta, boa noite. Boa noite, começou 2015 quente, começou bem o Campeonato Mineiro, né, com os dois times maiores de Minas vencendo bem, né, e vencendo e convencendo, né, porque na verdade o Atlético teve um pouco mais de facilidade, mas o Tupi também mostrou uma certa estrutura, que vai dar um certo trabalho durante o campeonato. E o Cruzeiro com o Democrata lá, aquele acabou virando o jogo e tal, quer dizer, estreou bem também. E a perspectiva de começar a Série B do Mineiro também excelente, né? Logo aí na quarta-feira de cinza, nós teremos no Ipatingão, Ipatinga contra Social, que vai ser uma boa. Então, perspectiva de bola rolando em 2015 começou bem. É isso aí, o nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta para a sequência do Bola na Área, aqui na telinha da TV Cultura, a nossa televisão. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga de Cara Nova. Nossa associação vive um momento de crescimento com construções, reformas e ampliações, visando o melhor atendimento aos associados. Inauguradas recentemente a Unidade 2 do Jardim Panorama, com consultórios médicos e novas instalações de nosso laboratório de análises e novas salas para a diretoria na sede administrativa, que agora passa por acabamentos na parte externa. No Clube dos Pioneiros foi ampliado o Salão Social 1 e construído o Salão 2 ao lado do quiosque, além de um elevador e novas instalações da portaria do clube e muito mais. A API, uma entidade que não para de crescer. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Maravilha, estamos de volta para a sequência do Bola na Área aqui na telinha da TV Cultura. Vamos direto ao Independência. Ontem, com um pouco mais de 12 mil pagantes, um calorão terrível nessa primeira rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético venceu o Tupi de Juiz de Fora pelo placar de 2-0. O Tupi, muitos jogadores não puderam estrear por ainda não estarem liberados pela Federação Mineira, ou seja, registrados, né, pela Federação Mineira de Futebol, mas o Atlético venceu com 2 gols de argentinos, Dátulo cobrando falta e Lucas Prato, média de 1 gol por jogo. Se continuar assim, a torcida do Atlético vai ficar feliz. Ou seja, Argentina 2, Tupi 0.
Exatamente. E o Dátilo, Aurélio, ele se transformou no maior artilheiro estrangeiro com a camisa do Atlético. É o nono gol dele em 65 partidas. Golaço, aquela falta não tinha para ninguém. Foi lá no cantinho que a coruja dorme, né? E olha que ele virou titular do Atlético mesmo, foi do meio do ano de 2014 para cá com o Levi, né? O Levi é muito Depois da Copa do cuidadoso, ele Mundo, espera o cara chegar na melhor condição dele para lançar. Ele andou sendo titular também no início da temporada com o Otto Ora improvisado de lateral esquerdo, não é? Aurélio, gol de falta, muita gente pensa que é fácil, né? É difícil, se acertar o cantinho não é fácil, não. O Atlético havia marcado, Aurélio, seu último gol de falta no dia 25 de outubro do ano passado contra o Sport. Mas antes disso, os últimos gols de falta do Atlético haviam sido marcados pelo Ronaldinho Gaúcho do Mundial de Clubes do Marrocos. Marcou contra o Raja Casablanca e depois na disputa do terceiro lugar contra o time chinês lá, o Guangzhou, que o Atlético disputou o terceiro lugar. Então, quer dizer, de dezembro de 2013 até agora, apenas 4 gols de falta, 2 deles com o Ronaldinho, que nem no clube está mais. Mas, de qualquer maneira, mostrou que o time está no caminho certo, está bem montado, está partindo para cima. É um time que vai dar trabalho esse ano, tranquilamente. O Levir Coupe, enquanto a matéria do Atlético está sendo preparada, aí vai ficar no ponto já, Atlético 2-0 no Tupi, o joelho do Douglas Santos, o médico do Atlético diz que não é nada muito sério, mas vamos aguardar ainda um diagnóstico mais preciso, deve sair ainda hoje, não é? Mas não é tão preocupante assim. Sábado o Atlético volta a jogar pelo Campeonato Mineiro contra o Mamoré. Lá em Patos de Minas. Né? Contra o Sapo, hein? Lá contra o Sapo. Lá no Sapo que levou de 6-1. Deve estar sofrendo uma gozação tremenda da URT lá, porque lá o URT Mamoré é tipo Cruzeiro e Atlético. O pau quebra. O pau quebra. Legal, muito legal a rivalidade. Então lá, vamos ver o que vai acontecer. Né? O técnico deve estar balançando. Nossa preocupação é que se eles caírem o técnico lá, eles vêm atrás do Gerson Evaristo. Tomara que não venha, não. Deixa ele quietinho no social. Né? Exato. O Evaristo não abandona o clube, não. Abandona não, porque ele já fez o compromisso e ele tem isso aí não é... Só você mudar de ideia. Né? Mas... 19h30, Aurélio Cacheta, lá. Sábado, em Patos de Minas. E o Levi já disse que é o time completo. Que o Atlético tiver de melhor, ele vai levar lá para Patos de Minas. Lógico, na verdade, ele está preparando para a Libertadores, então não pode abrir. E até para o Mamoré ter uma renda também, legal, né, Cacheta? Também, muito bom para o Mamoré também. E agora à tarde, o Atlético realizou um jogo-treino com o Social. O Social que está se preparando para o modo 2. Presidente Djalma Rodrigues, conversei com ele antes do programa, muito entusiasmado e surpreso positivamente com a estrutura. Ele vê falar e tal, mas na hora que viu lá os campos do CT do Atlético, a estrutura, ele disse, falou que está impressionado realmente com a estrutura de lá, da Cidade do Galo. E o time que enfrentou o Social, o Levi utilizou Giovani, Patrick, Ed Carlos, Thiago, Emerson Conceição, Pierre, Josué, Giovanni Augusto, Dodô, Jô. Depois participaram também o Gesiel, o Emerson Zagueiros, Pedro Botelho, Lucas Cândido, Danilo Pires, o André, o Marion. A turma boa, hein, rapaz? A turma boa, treinar bem, né? Treinar bem. E o Guilherme ainda está de fora, ainda não sabe também se ele vai ficar, né? E para o Social foi um excelente teste, Aurélio, um jogo-treino contra o Atlético. Lá na Cidade do Galo, não deixa de ser é uma cancha que o jogador pega para uma competição, tranquilamente. Enfrentando só feras ali, ó. Josué, Pierre, Jô, titulares da Libertadores, praticamente titulares do Atlético. Esse é de Carlos, titular na Copa do Brasil recentemente. Giovanni, um goleiro rodado, experimentado, não é? Então é isso aí. E o Saci que estreia no Campeonato Mineiro do Módulo 2 contra o Ipatinga no dia 18 de fevereiro, no Ipatingão, às 19h30, uma quarta-feira de cinzas. Dia de estreia do Atlético na Libertadores. Antes, né? Antes, a estreia dele é antes. Antes ou depois? Estreia do Atlético? Do Social ou do Atlético? Não, do Atlético. Do Atlético é dia 18, mesmo dia de Patinga e Social no Ipatingão. Mas o horário? Na Libertadores, 22. O jogo de Patinga e Social, 19h30. Exato. Dá tempo, pessoal do Vale do Aço ir ver o jogo e acompanhar o Atlético ainda, tanto o atleticano para torcer a favor, quanto o cruzeirense para torcer contra, não é? Então é isso aí, vida que segue. Vamos agora então ver como foi a vitória atleticana no estádio Independência, mas antes vocês têm um recado aí, né, Sidney? Né, senhor Madruga? Não, tá ali o Homem Bambu, né? O Marco Túlio. Aço nobre e de Jafé, ferro e aço, porque são duas em uma para melhor atendê-lo.
A Djafé em Fabriciano, você já sabe, a matriz fica perto da ponte Fabriciano-Acesita, 3841-3833. Em Ipatinga, 3829-7240, Aço Nobre, na nobreza do aço, o futuro de Minas. Ferro e aço no atacado e varejo é com o Grupo Djafé. E telhas galvanizadas é com o Grupo Djafé, é com Aço Nobre. Telhas galvanizadas, fabricação própria, fabricação sob medida. Qual é a diferença? A diferença é que a telha é de 5 bicas, mais reforçada, mais resistente, é sob medida, o acabamento fica mais bonito, o serralheiro ganha tempo, você economiza em mão de obra, o serralheiro não precisa ficar cortando e dobrando ponta de telha, e tem ela também termoacústica. Já pensou com esse calorão que está fazendo na região, boa parte do Brasil, não é? Ela termoacústica, vem com isopor fixado, é dupla face, temperatura ambiente será garantida, choveu, não tem ruído nem goteira, é um espetáculo essa telha. O isopor já vem coladinho, fixado aqui, tudo certinho, não é? Agora sim, Independência, a vitória do Galo. Na estreia de Lucas Prato em uma competição oficial pelo Atlético, ele foi um dos mais requisitados pelas crianças. Foi difícil até para andar. Já com as pernas livres, o argentino mostrou vontade, a raça que a torcida tanto gosta. Na cobrança de falta, ele estava na área, mas Dátolo cobrou com perfeição. Temos treinado pouquíssimas batidas de falta. Ele acertou porque ele já tem o dom. Carlos poderia ter tocado para o estreante, mas preferiu chutar. Quando a bola chegou, Lucas Prato não desperdiçou. O artilheiro e melhor jogador do campeonato argentino do ano passado chegou para ser referência no ataque atleticano e tem dado resultado. Ele fez até agora 2 jogos com o novo time e marcou 1 gol em cada partida. Por pouco o Prato não fez mais um. A essa altura o Tupi pouco assustava. Quando chegou, o Noé bateu por cima. Dátolo lançou para Carlos, que tirou de Gleison, mas a zaga salvou. Vitor fez um de seus milagres. Gleison parou Carlos. Leandro Donizete também. E a trave impediu o terceiro do Atlético. Acho que o Atlético jogou muito bem, então tá todo mundo parabéns. Quem começou mal o campeonato foi a arbitragem. Na cobrança de falta de Dátolo, Maílson usou a mão para tirar a bola. E o árbitro Marco Aurélio Ferreira marcou o escanteio. Acho que uma penalidade, não sei, foi muito... porque todo mundo no estádio reclamou. O erro não atrapalhou a festa atleticana. E os argentinos que garantiram os gols mandaram recado. A gente vai se esforçar durante o ano para dar muita alegria para a gente do Atlético. Muito bem, está se encaixando o Lucas Prato aos poucos. Acho que ele tem que afinar um pouquinho para ganhar mais um pouquinho de velocidade, não é? É candidato a ídolo, é candidato a ídolo. 2 jogos, 2 gols. Então já está começando a marcar. Tá bom, o Atlético teria rejeitado aí uma oferta de 15 milhões de reais pelo atacante Carlos. É muito pouco, ele 19 anos, pelo Shakhtar Donetsk, que teria oferecido ao Atlético, coisa que o clube não confirmou. Hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro. Sabe o que vai acontecer? Hoje estará de volta o Bola na Área, também pelas ondas da Rádio Vanguarda, o programa que finalizou no dia 15 de dezembro e tem aquele recesso, período de férias, retornando hoje, direto do Bar do Balaio, no bairro Caçula, atrás da pizzaria Reame, próximo ali à escola municipal, próximo ao restaurante Dona Conceição, Bar do Balaio, 20 às 22 horas. Música ao vivo com Antônio Carlos Boteco. Eu estarei lá com toda a nossa equipe. Aguardamos você no Bar do Balaio. Se você não puder ir, sintonize Vanguarda AM 1170 ou pela internet vanguardam.com.br. Tá legal? Daqui a pouquinho, a sequência do programa Vitória Cruzeirense em Governador Valadares. Até já. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547.
trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação. A Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. A Sonsaço é uma moderna loja de som e instrumentos musicais. Disponibiliza as melhores marcas de instrumentos como violões, guitarras, teclados e baterias. Trabalhamos com os renomados produtos Giannini, Yamaha, Steinberg e Tajima. A Sonsaço tem tudo em som profissional para igrejas, escolas ou som ambiente. 5 prêmios notórios da ASIAP CDL. 3 décadas contribuindo com o desenvolvimento de Ipatinga e Vale do Aço. Estamos de volta para a sequência do Bola na Área, aqui na telinha da nossa televisão há 24 anos, mostrando a cara da nossa gente. Agora o assunto aqui no programa é o Cruzeiro, que foi até Governador Valadares. Nós estamos com ou sem reprodução? Com as imagens completas? Beleza, a produção vai informar para a gente. Mas é o seguinte... Até quarta-feira, o Beneci Queiroz prometeu que todos os reforços, Aurélio, estarão à disposição, ou seja, inscritos na Federação Mineira de Futebol. Agora, sinceramente, Cachorro, o Lucas Silva foi apresentado no Real Madrid terça ou quarta-feira? Terça, né? Foi terça, exato, terça. Sábado ele já estava no banco. Olha que golaço do Rodrigão pro Democrata, 1-0. Foi muito o estádio estava lotado, né? Pegou muito bem. Aí no segundo jogo estava muito ruim, o gramado também muito feio, mas a bola não estava com buraco, não. Que mudou a história do jogo foi esse Joel, esse camaronesa. Que ele entrou no lugar do Marquinho e parece que o ataque melhorou. Melhorou foi muito. Tabela com o William. Ele entrou no lugar do Eurico, o Marcelo foi ofensivo também, tirou um volante. Colocou aquele Bruno Ramírez também, o Bruno Edgar, que é muito bom volante. O Henrique empatou e logo depois o Joel fez o gol. É bom jogador, fala bem, é inteligente. Exato. Esse rapaz já está bem no Cruzeiro. Agora o Damião, você esquece. O Damião vai fazer uns golzinhos outros aí. Eu acho que o Damião também vai. Agora o William com a camisa 10 deu bem também. Eu gostei do William também. Não. Muito bem. Tanto que o Gildivan não jogou no primeiro tempo, Cachê. E metade do segundo. Tanto que o Gildivan foi substituído também. Por quê? O William e Marquinhos de armadores não dá. Esquece, tem que arrumar, entrosar esse Arrascaeta rápido, arrumar um outro jeito aí. Não dá, o time do Cruzeiro estava uma salada. O Democrata, que é um time comum, porque se fosse um time mais ou menos, o Cruzeiro não viraria o jogo e virou o jogo pela qualidade individual e pela coragem do Marcelo Oliveira. Tranquilo, vai mexer, dá sorte e tal, e tem gente para mexer, né? Tem elementos, tem o Mena para entrar nessa lateral esquerda para resolver. Arrascaeta. Coloquei esse Gilson no meio para armar as jogadas. Depois que o Gilson infiltrou pelo meio ali, que o Joel entrou, o time melhorou. E agora o próximo jogo é lá em Poços de Caldas, né? Lá no campo da... Não, o jogo é no Mineirão. No Mineirão. Caldense e Cruzeiro, Cruzeiro e Caldense, domingo, 5 da tarde. Reabertura do Mineirão de gramado renovado, né? Trocaram a grama do Mineirão. Tem água para... Será que tem água para molhar a grama? Está faltando água. Exatamente. Vamos ver agora se vai melhorar. Se vai melhorar. 17, a Caldense que é até então líder, mas que eles vão perder a liderança. A Caldense vai perder a liderança quarta-feira. Por quê? Tem a América com 1 ponto e o RT que tem 3, um confronto Independência, o jogo que foi antecipado a pedido da televisão, quarta-feira no Independência, não é? A América colocou o ingresso a R$10, o América ontem empatou 0-0 com o Guarani de Divinópolis. Então, se der empate, o RT assume a liderança com 4 pontos. Se vencer, o RT vai a 6. Se o América vencer, o América vai a 4 pontos, também assumirá a liderança. Então, certamente, na quarta-feira, à meia-noite, nós teremos um novo líder no Campeonato Mineiro. Está começando, mas o campeonato é tiro curto, são apenas 11 rodadas, não é? Exato. Eu gosto que tem que ganhar logo. Se perder 2 seguidas, já a situação complica muito. O Cruzeiro vai rescindir mesmo com o Anselmo Ramon, ou seja, vai liberar, toma o passo para você, vai para onde você quiser, não é? Porque o contrato dele é longo, vai sair do salário dele, um jogador fraco, ninguém se interessou. O Grêmio, se bancar os salários, o Cruzeiro diz que libera o Dagoberto, porque o Dagoberto já falou, o Cruzeiro não quer o Dagoberto no elenco.
Marcelo já falou, não serve. Então, o Cruzeiro disse que qualquer clube que chegar e bancar o salário, ele vai embora. A tendência é que ele vá para o Grêmio, porque o Grêmio vendeu barcos para o futebol chinês. Então, está precisando de um jogador mais ou menos do tipo dele lá, né? Vamos ver se chega lá e dá certo. 450 pratas por mês, mano. Meu Deus. O Cruzeiro estaria interessado no meio atacante Gabriel Xavier, da Portuguesa. Não deu certo, não está dando certo. Cleiton Xavier, que está no futebol ucraniano. O Gabriel Xavier. Foi indicação do Marcelo Oliveira, é bom, porque o Marcelo tem um olho clínico muito bom. E confirmou a contratação do brucutu do Butineiro Williams, ex-Flamengo, que estava no Internacional. Chegou o menino da base também lá, né? O Alex é um jogador que o Cruzeiro contratou para a base. Preto, meio atacante do Botafogo de Ribeirão Preto. Contratou ele para ser aproveitado na base. Vai ser melhor preparado da base cruzeirense ainda, para depois ganhar uma chance na equipe principal. Vamos ver os gols novamente. Democrata, foi um golaço. O gol do Rodrigão foi um dos gols mais bonitos do fim de semana. Né? Pegou muito bem. Eu vou te falar, Aurélio, que eu fiz um gol igual a esse ontem na TI. É brincadeira, né? Cruzeiro e Atlético lá. Ontem teve Atlético e Cruzeiro na TI. O Galo ganhou de 8-5 lá, hein? Eu marquei só 4 gols, Cachê. Só 4. Mas sua média é 3. Minha média é 3. Eu passei da média ontem. O Atlético ganhou de 8-5. Os 4 gols do Fabrício Pereira. Brincadeira que a TI faz. Tony Montanha, André, o presidente Alex, diretor de esporte, o Taz, e toda a turma lá. Uma manhã maravilhosa ontem na TI, na sede social da Rocinha. A TI que hoje está completando 50 anos. Bom trabalho. Meio século. Parabéns a TI. Muito bem mesmo. Mais de 2 mil sócios ainda, né, Cacheiro? Muito bem administrado, tranquilo, enxutinho, é isso aí. Só elogios. Agora falar em TI, então, em Tony Montanha, estou lembrando lá dos pioneiros, né, lá dos aposentados. Começa o torneio verão, dia 4 às 7h30 da manhã, né? São 8 equipes da Série A, 8 da Série B, 16 equipes. Quase 200 atletas aposentados associados da PI, inscritos, quer dizer. Então, é um campeonato que nós vamos acompanhar bem aqui na TV, no seu programa, no Bola na Área, na Vanguarda, e em toda a mídia aí, porque realmente é salutar você ver um aposentado ainda sendo atleta, ainda jogando bola. Maravilha, realmente. E a bola vai rolar oficialmente pelo calendário da Liga de Esportes de Ipatinga LDI no dia 21 de março, tendo início os campeonatos Sub-11 e Sub-13. Maravilha! A partir do dia 21 de março. Daqui a pouquinho a gente volta com mais gols do Campeonato Mineiro e também nós vamos receber Ney Franco, treinador, vencedor e que tem uma trajetória vitoriosa no futebol, o gente boa, o gente fina e o excelente profissional Ney Franco, daqui a pouquinho na bancada com a gente. Até já. O Fome Demais se tornou uma febre no Vale do Aço. Você entra no site, escolhe o cardápio e só paga quando receber o seu lanche em casa. São mais de 50 restaurantes com várias opções. Peça pelo site e aproveite as promoções exclusivas. Acesse fomedemais.com. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conserva com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Vamos ver agora gols pelo Campeonato Mineiro. Tivemos ainda mais 4 partidas ontem, valendo pela primeira rodada. 1-0-0, que foi América e Guarani de Divinópolis. A Caldense goleou Mamoré por 6-1 em Poços de Caldas. Destaque para Luiz Eduardo, que fez 2 gols. A URT venceu o Boa Esporte. Marzagão abriu o placar para o time de Patos de Minas. Morato empatou e Marcel fechou o placar. O RT 2, Boa Esporte 1. O Vila Nova venceu o Tombense por 1-0 com este gol de Gabriel na casa do rival. É isso aí, vencer o Tombense lá em Tombos não é fácil não. Não é fácil não. Mesmo a tarefa da URT também não foi boa, do Boa também não é. Do Ney da Mata, o treinador ipatinguense, do Ney Franco, né, que já passou pelo Ipatinga e está lá comandando o Boa, perdeu em sua estreia lá. Falei com o Ney ainda no sábado à noite,
Estava lá em Patos de Minas concentrado, lá no hotel lá. Né, Cacheta? Agora a próxima rodada, agora dia 4 tem América e o RT. Quarta-feira, América e o RT. Quarta-feira, às 22 horas. Né, jogo da televisão. Da televisão. Dia 7, Mamoré contra Atlético, lá no Bernardo Queiroz, às 17 horas. Dia 8, Vila Nova Guarani, dia às 7 16 sábado, horas, dia 8 é domingo. no Castor Cifuentes. Dia 8, domingo também, Tupi contra Tombense, lá no Mário Helênio. E domingo também tem Cruzeiro e Caldense no Mineirão. E encerrando a rodada, o Boa contra o Democrata lá no Melão. Lá em Varginha. 2 times derrotados a primeira rodada, né? Pau, vai cair a folha lá. Tem moleza não. Nós temos um recadinho aqui da Vidromax. Esquadrias de alumínio, portas, janelas, armários embutidos e muito mais. Meu amigo, fala com a equipe do Marquinhos Teixeira, lá na rua Pelicano, 60 Vila Celeste, 3826-6300. Porque quando for comprar vidro no atacado e varejo, não perca tempo e não vá comprar qualquer vidro, não. Vidro é Tempermax. A fábrica é aqui em Ipatinga, na rua Pelicano, no Vila Celeste. É a única fábrica de vidros do leste de Minas Gerais, por isso o vidro chega com mais rapidez, mais eficiência, é atacado e varejo. Mas quando você for comprar o vidro em outra vidraçaria, exija o Tempermax, que é coisa nossa, é o vidro de qualidade. Nesse você pode confiar. Vidro é Tempermax e ponto final. Tá legal? É isso aí. É Vidromax. Vidro é Tempermax da Vidromax. O Tempermax é o vidro, é a marca do vidro. E a Vidromax é a fabricante. Parceria lá, Tempermax e Vidromax. Elas são duas em uma para melhor atender o nosso povo aqui do Vale do Aço. Lembrando que daqui a pouquinho também tem bola na área. Pela Rádio Vanguarda AM 1170 até as 10 da noite, Bar do Balaio, no Caçula, em Ipatinga, atrás da pizzaria Reame, bem no centro do Caçula, próxima estação do Chopp ali, Dona Conceição, naquele miolinho ali. Com música ao vivo com o Antônio Carlos Boteco, toda a nossa equipe, os convidados, enfim, vamos fazer uma festa lá. O programa vai até as 22 horas, com toda a nossa equipe e aquela música ao vivo aí, né, Cacheta? E o Ipatinga treinou, né? Ipatinga fez o jogo treino no sábado. Contra a seleção amadora. A matéria toda está no Diário do Aço completo. Foi uma vitória de 5-0 contra a seleção de Ipatinga, dirigida pelo Gil Pereira. E só para o pessoal ir acostumando com o nome dos times, o Ipatinga jogou com Túlio, Bruno, Breno, Marquinhos e Michel, Arthur, Francisco, Miguel e Renan, Diego, Senna e Vitinho. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo com Magno, Denis, Germano, Rodolfo e Vinícius, Valdir, Hulk, Canário e Jefferson, Matheus e Elivelton. Depois Claudinei, Maurício, Juninho e Vitor, técnico Fred Pacheco. O time os gols foram marcados por Vitinho, Miguel, Diego Senna, Juninho e Canário. E o lance anormal da partida foi um cartão vermelho aplicado ao Jefferson do Ipatinga. Mas no mais, tudo bem. O Fred considerou o treino muito bom, proveitoso. É o segundo jogo-treino do Ipatinga, que se prepara para o Campeonato Mineiro do Modo B, se prepara para a estreia, então, na quarta-feira de cinzas, no Ipatingão, contra o Social. É isso aí. Passou a limpou. Daqui a pouquinho a gente volta para a sequência do Bola na Área, aqui na telinha da nossa televisão há 24 anos, mostrando a cara da nossa gente. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Macapá Autopeças, deixe seu carro em boas mãos. Macapá Autopeças, a confiança que só tem quem tem tradição. Peças e serviços
Serviços para automóveis de todas as marcas e modelos. Qualidade e atendimento personalizado. Lojas em todo o Vale do Aço. Macapá Autopeças. Se você vai construir e exige qualidade, a Cremac Madeireira é o melhor caminho. 32 anos oferecendo o que há de melhor em madeiras para todos os fins. Telhados, carpintaria, compensados, aduelas, formas e escoramento, eucalipto tratado para curral e telhas, cerâmicos e amianto. Qualidade e garantia, melhor preço e entrega, atendimento personalizado. Cremac Madeireira, ajudando a construir o Vale do Aço. Em Coronel Fabriciano, Avenida Magalhães Pinto, 1147. Telefone 3842-4070. Em Ipatinga, Avenida Brasil 355, Iguaçu. Telefone 3821-3834. Muito bem, estamos de volta para a sequência do Bola na Área e reservamos este último bloco do programa para conversarmos com Ney Franco. Ney, muito obrigado pela presença, prazer revê-lo pessoalmente. Opa, prazer é todo meu estar aqui com vocês, né, na TV Cultura e vir aqui falar de futebol é muito bom, principalmente na presença de vocês. Saudade de 2005. Pois é, vamos fazer 10 anos agora, né? Eu acho que é uma data que o Ipatinga deveria comemorar muito, né? 10 anos do título mineiro, que foi em 2005, que eu acho que fez um bem enorme aqui para o futebol mineiro, principalmente futebol do interior mineiro e principalmente para a cidade de Ipatinga. O futebol mineiro do interior, depois daquela época, que cresceu, melhorou bastante. Muitas equipes procuraram se estruturar melhor, né? A Tombense, Boa Esporte, o próprio Uberlândia ainda não voltou à primeira divisão, mas já tem uma estrutura boa, né, de CT. Eu acho que mostrou, né, que se você faz um trabalho organizado, um trabalho planejado, dá para você encarar o Campeonato Brasileiro, apenas não ser um figurante, né? E a gente percebe que a cada ano aparece uma equipe do interior aí, fica na frente do América, por exemplo, né? E em alguns momentos incomodando aí os dois clubes da capital, os dois, tanto Cruzeiro como Atlético, que são equipes que têm investimentos maiores, e acho que esse título do Ipatinga motivou muito outras equipes, até como o Boa Esporte, né, que acabou também se destacando hoje no cenário nacional, está disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro, muito em função ali daquele exemplo ali do Ipatinga. Você era para ter sido bi em 2006, né? Porque eu não esqueço de jeito nenhum, no finalzinho da partida, uma bola cruzada, o Diego, ele cabeceou certinho no canto, pareceu a mão do Fábio. Exatamente, né? E aquele gol também do Wagner aqui, né? O gol de 1-0 do Cruzeiro. Foi um gol assim meio chorado, né? Foi um jogo equilibrado também. Foi meio irregular o gol? Parece que teve uma reclamação. Não, acho que não teve irregularidade não, mas a gente fez o primeiro jogo no Mineirão, empatamos de 1-1 lá, né? Um jogo muito equilibrado, a gente teve a oportunidade de vencer o Cruzeiro dentro do Mineirão. O empate que o 0-0... O empate era a gente, o título era nosso, porque a gente fez, em 2006, a gente fez a melhor campanha geral, né? A gente chegou naquela final invicto e a gente poderia ter sido campeão, o bicampeão mineiro, com o empate. Ô Ney, vamos partir agora para cima, porque você, a trajetória de sucesso como treinador, né, ainda muito jovem, tem muita lenha para queimar ainda, não é? São Paulo Futebol Clube, que imprensa de São Paulo não é mole não, rapaz, o povo lá não brinca não e cutuca toda hora, o tempo todo, né? Por isso que o futebol de São Paulo é forte também, tem um respeito e você teve um jogo de cintura muito grande lá. Como foi sua relação com o Rogério Ceni? Olha, primeiramente eu queria falar sobre a minha passagem do São Paulo. Na minha avaliação, a minha passagem do São Paulo ela foi muito boa. Eu fiquei 1 ano à frente do São Paulo, peguei o São Paulo em 2012 num campeonato brasileiro onde estava muito mal e a gente arrancou dentro do campeonato brasileiro, terminamos em 4º colocado, conseguimos uma vaga na Libertadores através do brasileiro e ainda ganhamos uma Copa Sul-Americana. O São Paulo tinha 4 anos que não ganhava nenhum título, né? E, aliás, eu saí de lá também e até agora não ganhou. Só que os 2 últimos meses meus no São Paulo, dentro dos 12 meses, ele foi ruim. Ruim por quê? Porque a gente disputou uma Copa Libertadores, classificamos numa primeira fase,
numa chave que tinha um Atlético, e logo no mata-mata, no oitavas de final, a gente pegou o Atlético de novo num momento muito bom do Atlético, iluminado. O São Paulo remontando o time. Exatamente. E a gente estava num momento que a gente pegou o Atlético Mineiro muito bem. O Atlético conseguiu achar aquela forma de jogar no Independência, na reabertura do Independência, né? Ninguém conseguia bater o Atlético ali, e depois desses confrontos da eliminação, a gente teve alguns problemas, né? O presidente do clube afastou 6 jogadores, né? Posso falar 5 jogadores, porque foram 6, um foi eu que afastei. A partir desse momento. Não, na época foi o Fabrício, o volante. Né? O ex-Cruzeiro. O Lúcio não, o Lúcio não foi, o Lúcio foi com o Paulo Autuori que ele foi afastado. Então, depois desse afastamento, né, e com a primeira derrota na final da Copa também, da Recopa que a gente fez com o Corinthians, ficou insustentável, né, o trabalho. Né? Mas em relação ao Rogério, eu nunca tive problema com o Rogério de relacionamento durante o período que eu trabalhei lá. Tivemos sim um problema numa partida em que ele pediu uma substituição de um jogador por outro, eu não fiz essa substituição e coloquei publicamente que não gostei da forma como é que ele colocou, e coloquei que ele era o papel do treinador, não dele. Né? Mas logo que eu saí, teve as declarações do Rogério, mas já foram superadas, né? Tanto da parte do Rogério como a minha. Ele continua a carreira magnífica que ele tem, né? O Rogério, um jogador que está jogando até os 42 anos, né? Por à toa, porque é um jogador muito profissional. E eu segui a minha vida também, meu rumo, né? Peguei o Vitória em 2013 muito mal, quase caindo. A gente tirou da zona de rebaixamento e terminamos o campeonato em 5º colocado em 2013, né? E o histórico do São Paulo é esse. Saio de lá feliz porque consegui colocar no meu currículo um título de Sul-Americana. Você pegou São Paulo numa época muito ruim do futebol difícil. Paulista, não só do São Paulo. Até o estilo interior de São Paulo, você vê que estão passando por uma dificuldade imensa. Vamos chegar no negócio do Vitória aqui agora. Você revelou bem que levou um time da Bahia, o Vitória, com uma estrutura financeira, e sabe que o Vitória tem uma estrutura boa, tem torcida grande, mas a estrutura financeira infinitamente menor do que a dos 12 considerados grandes do futebol brasileiro, até mesmo do próprio Bahia, né? Tem um pouquinho inferior, não sei se o Bahia recebe mais um pouco em termos de torcida, parece que tem um pouquinho tem a mais. Mais torcida, tem mais torcida e recebe um dinheirinho a mais. Foi um grande erro, você se arrepende de ter deixado o Vitória, assumido o Flamengo naquela turbulência, depois eu digo o erro de ter retornado para o Vitória? Fabrício, eu digo o seguinte, eu não arrependo de nada que eu fiz, né, porque eu acho que tudo acaba servindo como aprendizado, um amadurecimento. Como eu falei anteriormente aqui no início com vocês, nós estamos fazendo 10 anos de título do Ipatinga e eu, como 10 anos de treinador profissional, né? Então eu acho que a temporada de 2014, tenho certeza, foi a pior temporada minha como treinador. 2006, aí você começou mesmo em 2006, 2005, né? 2005 aqui com o Ipatinga campeão mineiro, em 2006 mais uma final do Mineiro, chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil com o Ipatinga, fui para o Flamengo, a gente foi campeão da Copa do Brasil com o Ipatinga, no ano seguinte campeão carioca. Então todos os anos, no Curitiba a gente foi campeão da Série B, do Campeonato Brasileiro, seleção brasileira, como eu já falei anteriormente, com o Botafogo, títulos também, título com o São Paulo Sul-Americana, mas em 2014, o meu lado pessoal, o primeiro que eu ia falar deles, não foi um ano muito bom, né? Foi um ano que a gente tinha uma expectativa enorme dentro do Vitória, porque a gente fechou o Campeonato Brasileiro de 2013 muito bem, até a última rodada, lutando até por uma vaga na Libertadores, né? Com a equipe como Vitória, com a equipe média do brasileiro. Mas realmente em 2014 tudo sim começou muito mal. A gente não foi bem no campeonato baiano, a gente teve uma Copa Nordeste, a gente não foi bem na Copa Nordeste, a gente foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, né? E depois iniciei o Campeonato Brasileiro no Vitória e tive essa proposta do Flamengo. Então, pelos desgastes que eu já estava tendo no Vitória, por esses insucessos que eu te falei de campeonato de Copa do Nordeste, o campeonato baiano, a minha situação também no Vitória já não estava muito boa também. Já existia o questionamento também do treinador. Tinha acabado de perder a final para o Bahia no domingo anterior. Exatamente, sair, né? Exatamente. Então, se eu tivesse numa posição ali
estivesse tão bem como eu terminei em 2013, com certeza, se o projeto estivesse dando certo, eu não teria saído como a maioria dos clubes que eu trabalhei, que eu não saí, né? Saí, foi para o Flamengo, não deu certo, né? Eu fiz 8 partidas como treinador do Flamengo, né? Foi tudo ao contrário da primeira vez que eu passei no Flamengo. Eu fiz 8 partidas com 4 derrotas e 3 empates, quer dizer, um aproveitamento muito baixo mesmo. Logicamente que internamente eu sei que não é um problema, não foi um problema só do treinador, mas logicamente que é o treinador que pega, e agora eu tenho que ter essa consciência para seguir minha carreira, né, e saber que a gente tem... Ser treinador no futebol brasileiro não é fácil, não. Exatamente. E voltei para o Vitória, como você falou, e aí teve a decisão. O pessoal do Vitória insistiu muito, o presidente me ligou para que eu retornasse. A princípio eu não queria retornar, inclusive quando ele me ligou eu não estava no Brasil, estava viajando com a minha família. Aí retornei. Aí, o ciclo de amizade que eu fiz em Salvador, com a própria diretoria do Vitória, eu resolvi encarar que estava numa situação ruim e aí a gente não conseguiu tirar o Vitória da situação que se encontrava. O Ney falou. E teve a queda, mas nada que abala, eu acho, a carreira da gente, porque eu acho que a gente teve mais sucesso até o momento do que insucesso na carreira como treinador. O Ney, Cacheta, o negócio que ele falou, 10 anos de carreira, muita gente, eu vejo o torcedor do Cruzeiro às vezes criticar muito, a imprensa criticar muito o Marcelo Oliveira. Marcelo não é de mata-mata, ele perde mata-mata. Peraí, Marcelo chegou à final de 2 Copas do Brasil com o Coritiba. Ele não foi com o São Paulo, com o Atlético. E outra coisa, Marcelo é mais novo na carreira de treinador profissional, que se você indicou ele para o Ipatinga em 2009 no módulo 2, é que foi o primeiro trabalho dele, não foi? Exatamente, daqui ele saiu, foi para Alagoas, né? Muito pouco tempo de futebol profissional ainda, tem muita lenha para queimar. Eu acho e tem 2 títulos de brasileiro de Série A. Com o Cruzeiro, pontos corridos, que não é São Paulo, não é time do eixo Rio de São Paulo. Na verdade, Fabrício, o torcedor, a imprensa em alguns momentos, né, a própria direção em alguns momentos de alguns clubes, eles são muito impacientes com o treinador. Você pega um treinador igual o Marcelo, que foi bicampeão brasileiro, ainda existe questionamento em cima do trabalho. Se vai mal no Mineiro ou vai mal na Copa do Brasil, corre-se até o risco de ter uma troca de treinador. Então isso mostra que é a falta de paciência com o treinador e que tudo acaba recaindo em cima do treinador, mas eu acho que no caso específico do Marcelo do Cruzeiro, eu acho que deu certo. Eu acho que era um treinador que o Cruzeiro tinha aí que pegar, fazer 3 anos de contrato, mesmo independente se tem sucesso em algumas competições, sabe que depois ele vai encaixar em outra competição e vai ganhar títulos. Muito inteligente, eu gostava dele já. Depois que ele esteve por aqui, gostei muito mais, passei a gostar muito mais dele. É um cara fabuloso, que merece todo. Foi você que indicou o Marcelo para o Paraná Clube? Não, para o Paraná não, eu indiquei para o Curitiba. Quando você saiu do Curitiba para o São Paulo, o Marcelo tinha acabado de sair do Paraná, estava aqui em Belo Horizonte, e no final da temporada de 2010 eu tive o convite de ir para a seleção brasileira, né? E o Curitiba tinha outros nomes para assumir a equipe, né? Eu reuni com a diretoria e indiquei, né, e falei muito bem do Marcelo na reunião, que eles me pediram a opinião, né? Meu voto valeu e eu fiquei muito feliz com a contratação do Marcelo. Uma boa indicação. E feliz ainda por ter dado certo, né? E que foi uma indicação muito bem. No Cruzeiro, o Cruzeiro chegou a te consultar, perguntar: ô Ney, você conhece o Marcelo? Você trabalhou? Como é que é no dia a dia, alguma coisa? Teve isso quando ele veio? No Cruzeiro não. No Cruzeiro já foi uma contratação mesmo do Cruzeiro pelo trabalho que ele fez à frente do Curitiba. Eu já tinha feito o Marcelo é muito conhecido em Belo Horizonte, porque, por exemplo, eu tenho um histórico de enfrentar o Marcelo. No período que eu fui treinador dos juniores do Cruzeiro, o Marcelo era treinador dos juniores do Atlético. Então, depois você no Curitiba e no Paraná também. Exatamente. Né? Então a gente se conhece, né? E é um profissional que em Belo Horizonte ele é muito, muito respeitado. Agora que o telespectador quer saber mesmo, como é que está o Ney hoje, como é que estão as propostas, está chovendo proposta, não está chovendo, como é que está? Não, Cacheta, eu preferi, né, quando terminou o ano, eu tive sondagem de 2 equipes no início da temporada, que foi o Vasco e o próximo Curitiba. Eu optei, eu estava precisando de dar uma parada, desde o projeto de Ipatinga eu estou direto trabalhando, sem férias, né, com essa responsabilidade de montar equipes, disputar, ir para as competições, e eu sentei com a minha família, com a minha esposa, né, e defini que esse campeonato regional
eu ia dar uma descansada e aproveitar para mexer com outras coisas, algumas coisas minhas pendentes lá do pessoal, que eu tinha que resolver. Aproveitar também para fazer uma bateria de exames, né, porque a profissão ela tem um desgaste enorme, né, da parte física, da saúde. Então eu estou aproveitando esse momento aí de campeonato regional, né, para ajustar a minha vida e assim que começar o Campeonato Brasileiro, ou antes de começar o Campeonato Brasileiro, se aparecer aí uma proposta interessante, né, num clube que a gente tenha condição de ir, né, Apareceu algum no exterior, esse mercado chinês? Não, apareceu na Arábia Saudita, mas é devido à questão de ser um país ainda fechado, né, é aquele país ainda que você chega, os caras confiscam o seu passaporte, a sua esposa ainda tem que sair na rua, né, com véu. Então eu preferi não ir, né, não apareceu, né, talvez se fosse uma proposta do mundo mais aberto, do mundo árabe, né, igual é hoje o Emirados Árabes, né, o Catar, Doha também, ou Dubai, aí a gente poderia ter aí, mas a única proposta que eu tive do exterior foi em Emirados Árabes e que eu não Como é que fiquei você motivado. vê isso, Ney? Como é que você enxerga isso? O futebol europeu não está buscando ninguém no Brasil praticamente. O Neymar é igual o Lucas Silva, que para mim, o único jogador do Cruzeiro que tem perfil de seleção brasileira, assim, daquele elenco, é o Lucas Silva. Eu penso dessa forma. Não sei se você pensa, você que é da área mesmo, né? Do dia tem o Lucas tem perfil de jogador de... Pode ser que não dê em nada futebol, né? Mas torce para que dê certo, né? Como é que você vê isso? O futebol chinês vem e leva essa turma e... O futebol chinês abriu, é o outro mercado que se abriu, né? Que a gente chama de mercado periférico, né? Catar, Japão. Japão até que não, o Japão hoje está com uma liga muito sólida, né? Mas ainda, se você for olhar as estatísticas, o Brasil ainda foi, em 2014, o país que mais negociou jogador, né? Tanto em termos de saída como repatriando jogadores. Isso, né? Então, é bom, né? Porque força a base a produzir mais valores. Exatamente. Né? Só que você acaba perdendo qualidade, né? Os jogadores realmente técnicos vão embora muito cedo e você fica, em alguns momentos, os clubes ficam na obrigação de lançar os jogadores em alguns momentos que não estão preparados ainda com 17, 18. A gente vê jogador sendo lançado hoje com 17, 18 anos, talvez seja um jogador que tenha qualidade técnica, mas talvez ainda não tenha um lado físico preparado para o jogo de alto rendimento, ou talvez esteja físico-técnico, mas emocionalmente ainda não esteja preparado. Você adianta a carreira desses atletas, mas corre o risco de queimar muitos jogadores aí nessa faixa etária. Deixa eu falar da Cremac Madeireira para encerrar com o Ney aqui. O programa tá legal. Bom seria se a gente pudesse ficar aqui mais umas 3 horas aqui, né? Fazendo esse programa com o Ney aqui, recebendo o Ney Franco. A Madeireira Cremac tem há mais de 32 anos ajudando a construir o Vale do Aço. Pensou em madeiras, meu amigo? Seu sítio, sua fazenda, quer fazer aquele curral, aquele mourão tratado, aquela régua bonita. E madeira na Madeireira Cremac não tem apelido não, meu amigo. Paraju, lá é Paraju mesmo. Você faz um telhado, uma cobertura colonial bonita com uma madeira que não é de sua confiança, aí a pouco o telhado está descendo, aquela goteira, aquela coisa toda. A casa caiu. A casa está caindo literalmente. Então, Madeireira Cremac, eu indico para você, portas, janelas, aduelas. Pensou em madeira, é Madeireira Cremac. Fabriciana Magalhães Pinto, em Ipatinga, você vai encontrar a Madeireira Cremac na Avenida Brasil, no Iguaçu. Fale com a equipe de colaboradores do Romeu Ribeiro, Madeireira Cremac. Ney, na saída do Cuca, você recebeu algum contato do Atlético? Quando o Cuca saiu? Não, nenhum contato. Eu pensei que o Atlético iria fazer uma proposta para você. Para mim, era o treinador do momento para o Atlético. Naquele momento. Na época pelo estilo de jogo. Na época que entrou o Paulo, né? Isso. Paulo Torre, não tive nenhum contato com ninguém. Estávamos lá no Marrocos, eu, o Valdeci, conversando com amigos, nossos colegas de imprensa. Quando a gente já estava sabendo que seria o Autuori, eu falei, o Atlético vai fazer uma lambança, porque o Autuori foi um bom treinador, mas ele está no momento, você pega os últimos trabalhos deles, infelizmente não engrenou. E o estilo de jogo do Atlético não era o estilo do Paulo. Paulo é outra metodologia de treinamento, de esquema dele com 3 zagueiros, ok. E o Atlético estava acostumado a jogar naquele esquema, de ser um treinador mais ou menos assim, com a mente mais aberta, a mente mais ofensiva, digamos assim. Mas não tive nenhum contato com o Atlético na época, né? Para essa posição, que seria, né, um prazer enorme, né? Eu tenho certeza que
na minha carreira ainda eu vou ter essa oportunidade de trabalhar nos 2 clubes de Minas, né? Tanto o Cruzeiro como o Atlético. Você já trabalhou no Atlético lá na base, né? Já trabalhei no Atlético na base e Cruzeiro na base. O Cruzeiro teve um momento, com o Cruzeiro eu já cheguei a conversar 2 vezes, mas as 2 vezes que o Cruzeiro, que a gente conversou, eu estava em projetos que não tinha como sair. Uma vez eu estava em Curitiba, a gente estava liderando Série B do Campeonato Brasileiro, não podia... Você tinha aquele compromisso de subir Curitiba? Tinha um compromisso, né? E ali eu percebi que se eu saísse, a gente poderia desmoronar o trabalho lá do Curitiba. E uma outra que a gente estava, assim, né, em projeto com o Ricardo Teixeira, na época ainda à frente da CBF, que eu cheguei até a conversar com o Ricardo Teixeira, e depois, posteriormente, com essa nova geração, com essa nova administração da CBF também, com o Marim, né? Mas na época eles não liberaram, né? Os clubes não puderam liberar e eu também não pude deixar o projeto, né? Mas eu tenho certeza que na hora certa isso vai acontecer. O Anderson que teve no Goiás, no Grêmio, chegou a trabalhar, Fluminense. Fluminense foi seu auxiliar no Patinga, não foi não? Não, auxiliar não. Mas vocês são muito amigos. O Anderson, a gente trabalhou assim, praticamente a gente começou junto, o Anderson, né? Trabalhamos com futebol de salão em Belo Horizonte, os 2 na ABB. Depois eu fui trabalhar na base do Cruzeiro, ele foi trabalhar na base do América Mineiro, né? E o Anderson tem uma história muito grande também dentro das categorias de base do futebol mineiro. Libertadores da América, Atlético, Cruzeiro, São Paulo, tá? São Paulo, Internacional, Corinthians, Internacional, né? Boca Júnior. Os brasileiros são os favoritos ou Libertadores? Porque quem está aqui no Brasil que não observa... Eu tenho observado o futebol colombiano aí... Mudou muito. O brasileiro hoje ele entra, logicamente, essas equipes como os favoritos, mas não significa que o favorito vai ganhar, né? Então você não pode, além desses brasileiros, desprezar uma tradição, né, que tem, né, por exemplo, um Boca, né? Dos brasileiros, o Atlético é o mais favorito entre eles? Eu acho que hoje o Cruzeiro teve um desmanche, né? O Cruzeiro teve um desmanche. Os 3 jogadores ali, eu acho que o Cruzeiro perdeu, são muito importantes, né? O Goulart, né? O Lucas, né? E principalmente o Everton Ribeiro, né? Que eu acho que realmente são 3 jogadores, além da opção que ele tinha ali na frente do Moreno, né? Então eu acho que o Cruzeiro teve um desmanche, mas logicamente que ainda tem um elenco muito qualificado, teve as contratações, né, principalmente se vingar aí as contratações que chegaram. Continua uma equipe muito forte. Acho que o Atlético está um passo um pouco à frente aí dos outros clubes, né, tanto de Corinthians, que faz uma pré-Libertadores, como Internacional, aí São Paulo também, mas eu acho que os 5 brasileiros aí têm condições de lutar pelo título. Eu estava falando de futebol colombiano, pelo Vitória você foi eliminado nas quartas da Sul-Americana pelo Atlético Nacional. Chegou à final contra o River. A gente empatou lá, né? Empatamos lá de 1-1. Caldeirão lá. Levei um time B lá, a gente empatou lá dentro. Nossa. A gente foi garfado lá dentro, estava ganhando de jogo de 1-0. No finalzinho marcou um pênalti, não foi. E no jogo de retorno aqui a gente perdeu de 1-0 e foi também... A gente fez um gol. Impedido. A gente fez aqui um gol, né? Que o Dinei estava 1 metro antes da linha de impedimento, o Bandeira deu um impedimento e a gente foi assim, de forma assim, muito... Um erro grotesco, uns 2 partidas a gente foi. Mas jogar com esse Nacional lá dentro é muito difícil. Com o próprio Independente lá de não é fácil não, que é um caldeirão aquele negócio lá. Todas as equipes chilenas são difíceis de jogar hoje em dia. Então, acho que não tem mais jogo fácil. As equipes uruguaias, o Defensor, né? Então, eu acho que não tem... E o mata-mata é muito difícil a gente afirmar, né, Cacheta? Às vezes um detalhezinho no jogo, o time que é o grande favorito, o Atlético era o favorito para conquistar o título de 2013, como conquistou. Mas um detalhezinho, se a bola do pênalti entra do Tijuana, acabou, vai tudo embora. Se não bate no pé do Vitor. O Ciro existe no futebol, mas pode acontecer. Libertadores mas o muito bom do Ney, a gente está vendo aqui, que ele tem grande esperança no futuro, vai tocar a vida tranquilamente, tenho certeza que ele vai conseguir essas metas de chegar em Cruzeiro e Atlético e tudo mais, e outros grandes times aí, e a gente torce muito por você, Ney. Obrigado, Cacheta. Eu tenho um carinho muito enorme, muito especial, né, pela região, né, de Patinga, né,
Tenho muitos familiares aqui, muitos amigos. A minha esposa daqui, né, a Érica. Você é de Vargem Alegre. A Érica é daqui e tá minha família toda aqui. Meu pai hoje está aqui em Patinga. Mora aqui. E a sua residência fixa é aqui? Não, a minha residência fixa é em São Paulo. Mas você tem um apartamento aqui e todo final do ano a gente vem aqui, né, para trazer os meninos para ficar junto com os primos e a oportunidade da gente também ficar com os parentes e os amigos que a gente tem na região. Tem um imóvel lá no Revés de Belém, por exemplo? Não, tem? No Revés não, Revés não, o negócio dele é Vargem Alegre. É logo depois de Revés, não, a gente tem uma terra lá que o pessoal está pensando em fazer um condomínio lá. Você tem investido, mas você investe também na região. Na época que você comprou... Tem coisas pequenas aí. Na época que você comprou, o pessoal falou, uma onda, tá vendo? Nem dá sorte, mas comprou um terreno, já vai ter um aeroporto lá perto. Mas ali ia ser uma boa, mas o aeroporto furou, né? Furou. O aeroporto, a expansão da Uzi Minas, rapaz, mas a coisa vai melhorar, se Deus quiser, tá bom, né? Tá bom. Ney, estamos torcendo muito por você, a gente continua torcendo muito por você. No corre-corre do Atlético de São Paulo lá, te vi rapidamente, aquele negócio todo, e a gente conversa muito rápido nos campos de futebol, né? A gente sabe da responsabilidade, é uma correria terrível, a gente deseja realmente todo o sucesso do mundo, que você possa um dia chegar na seleção brasileira, que você tem capacidade para isso, e já tem trânsito, carteira livre também na CBF, já trabalhou, deixou portas abertas, não é? A gente fica muito feliz. Tomara que em breve você trabalhe num Cruzeiro, num Atlético, pertinho da gente também, tá legal? Fabrício, eu que agradeço e não posso sair da mesa, né, sem falar do Cacheta, né? O Cacheta é uma pessoa que sempre me apoiou muito na carreira, mandava algumas mensagens algumas vezes pelo e-mail pra gente, né? E a gente percebe o carinho que o pessoal de Patinga tem pela gente quando sai na rua, está num restaurante, está em algum ambiente. Todo mundo vem relembrar aí essa bonita história que a gente teve à frente do Ipatinga e sempre torcedor do Cruzeiro, do Atlético aí, né, dando força para algum momento a gente vir trabalhar nas duas equipes. O que a gente fica feliz, Ney, com você, com o Marcelo Oliveira, a humildade de vocês. Isso é espontâneo, né, Cacheta? Não é que a pessoa não adianta querer ser humilde, não. Isso é espontâneo. Isso é da personalidade. É da natureza, é do berço, da criação, tudo isso. A gente vê tanto jogador, rapaz, que o sujeito começa, participa com a gente, bate um papo, vai no Mineirão, dá uma força pro meu filho lá, vai treinar para ele no Mineirão, a gente dá força, procura os amigos para falar o nome dele, para ajudar, porque o nosso interesse é ver as pessoas daqui se darem bem na carreira, seja jogador, treinador, quanto mais melhor. Aí o sujeito vem, você liga para ele, não atende, não retorna. Né? Eu ligo pouco porque eu sei que a correria não é nada. Eu ligo, às vezes, para parabenizar. Mas você, se não atende, retorna a ligação. Né? Então eu fico feliz de você com esse sucesso todo, com esses títulos todos, com esse currículo maravilhoso que você tem na carreira, com essa humildade, com os amigos, com os colegas, nossos colegas de imprensa, com todos os veículos de comunicação, não só da região, de todo o país. A gente fica feliz com isso e por isso a gente continua passando mais força positiva para vocês, tá bom? Obrigado, Fabrício, obrigado. Tá legal. Obrigado, Cacheta. Falou. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho. Um abraço. Um abraço. Até uma próxima. Um abraço para os espectadores. Mas você fica no Brasil em 2015. Para o exterior você não vai assim? Não, acho que agora a janela, né, está se fechando assim, mudou. Já se encaixaram todos os treinadores lá fora também. E vamos ver aí o que dá depois do regional aí, se aparece uma boa oportunidade aí pra gente voltar num grande clube. Sigam com Bola na Área, só que agora pela Rádio Vanguarda M1170, hoje o programa direto do Bar do Balaio no Caçula, em Patinga, música ao vivo com Antônio Carlos Luteco, eu com toda a nossa equipe e, claro, a participação dos desportistas. Participe lá, até às 10 da noite estaremos lá no Bar do Balaio no Caçula. Caso não dê para comparecer, sintonize vanguardaN.com.br ou o tradicional radinho de pilha Vanguarda N 1170. Sigam com a programação da TV Cultura, a melhor programação da televisão regional. Boa noite.